Olá, eu sou Daniel Vicente, esse aqui é o canal Feixe Teológico. É um lugar onde a gente vai falar sobre teologia, sobre vida cristã. Então sinta-se à vontade para ficar por aqui, para se inscrever no canal, curtir o vídeo se você gostar. Hoje eu vou falar sobre 3 livros. Eu li alguns livros no ano passado, mas 3 me marcaram de uma maneira diferente, né? Apesar de serem 3 livros com assuntos completamente diferentes um dos outros, eles 3 têm algo em comum, que eu vou falar no final do vídeo. Eles mudaram a forma como eu leio a Bíblia hoje. Então, vamos começar sem enrolação. O primeiro livro é esse aqui, Lendo Apocalipse com Responsabilidade. Esse livro, para quem tá mais comigo no dia a dia, sabe o quanto que ele me impactou, quanto que eu fiquei viciado nele, indicando ele para todo mundo, né? Esse livro aqui entra na minha vida, né? Eu compro ele em 2024. Em 2024, meados de 2024, eu começo a me interessar mais por teologia. Eu sempre gostei de assuntos de teologia, sempre gostei de estudar, mas em 2024 a chave vira, né? E eu começo a me interessar mais. Inclusive, é nesse ano que eu me matriculo no seminário, que eu entro no seminário. E nesse afã, né, de querer saber de tudo, de mergulhar na teologia mesmo, comecei a tirar para um monte de lado, comecei a seguir um monte de gente, né? E esse livro, vira e mexe, estava sendo recomendado pelas pessoas que eu acompanhava, seguia, enfim. Até que em uma das aulas do seminário, um pastor Rafael Rosa, dava aula de teologia sistemática, ele tinha o costume de toda aula, no início da aula, indicar um livro. E ele indica esse. Então já era um livro que eu conhecia ali a capa, já estava no meu carrinho na Amazon. E o pastor indicou ele e eu fui e comprei na hora ali. E ele chegou em casa, eu já comecei a ler assim que ele chegou em casa. Isso já no final de 2024. Então eu termino de ler ele em 2025 no comecinho. Foi a primeira leitura que eu concluí no ano passado. E eu começo a ler porque ele é um livro bonito, bem diagramado, mas não só isso. Apocalipse é um tema que chama atenção, que traz curiosidade, né? E é um livro muito enigmático, né? É um livro cheio de imagens, algumas imagens até assustadoras. No nosso imaginário, o Apocalipse fala sobre destruição do mundo, fim dos tempos, então tudo isso mexe com a nossa curiosidade, né? E faz até alguns crentes ficarem preocupados muitas das vezes. O autor do livro, Michael Gorman, ele vai um pouco na contramão disso, né? Ele propõe uma coisa bem simples no livro. Ele propõe que Apocalipse não é não é somente sobre o fim do mundo, sobre destruição, mas é como seguir Jesus, né? E como obedecê-lo em obediência e amor. Apocalipse é uma revelação de Jesus Cristo. O autor vai aprofundar bem nesse tema, nesse livro. E ele faz isso, né, oferecendo pra gente uma leitura responsável do livro. Não chega a ser um comentário bíblico, um comentário exegético, versículo a versículo, mas funciona como um guia mesmo, um guia de leitura do livro de Apocalipse. Então, nos primeiros capítulos ali, ele fala sobre a substância do Apocalipse, sobre essas coisas, né? De como a gente vê Apocalipse aqui fora, os mitos e tudo mais. E a partir do capítulo 4 ali, ele divide o Apocalipse em grandes blocos. Então ele vai falar sobre o capítulo 1, 2 e 3 de Apocalipse, sobre as cartas para as igrejas, capítulo 4 e 5, a visão do trono, do cordeiro. Então ele divide em grandes blocos e vai explicando, vai servindo como um guia mesmo de estudos para o livro de Apocalipse. Tem um capítulo também que eu gosto muito, que é o dos personagens, né? Nesse capítulo ele fala de todos os personagens que estão no livro de Apocalipse, então é bem interessante e eu gostei bastante. Esse livro, no que especificamente me mexeu, ele me mostrou logo nas primeiras páginas, né, o quão errado eu li Apocalipse, o quão errado eu me relacionava não somente com Apocalipse, mas com toda a Escritura, né? Às vezes ali a gente simplesmente lê o texto e entende alguma coisa baseado no que a gente está vivendo e transporta aquela frase, aquela palavra lá da Bíblia, que foi escrita 2.000 anos atrás, diretamente para agora, sem uma responsabilidade em entender o que aquele texto realmente significa, o que ele realmente quer dizer.
Então isso já ficou claro para mim o quão eu fazia isso e como muita gente faz isso com o Apocalipse. Então isso foi um baque logo de primeira, né? Eu comecei a encarar o texto bíblico com mais cautela. E além disso, no final do ano passado, eu fui convidado lá pelo pastor da minha igreja, pastor Duda, para dar uma série de estudos em Apocalipse. O que foi um desafio, obviamente, mas foi um pouco mais fácil, posso dizer, porque eu já tinha lido esse livro. Então eu consegui ir para o livro de Apocalipse com mais segurança, né? Sabendo do que ele realmente trata. Então a primeira indicação é essa aqui. É um livro para quem gosta do assunto e para quem já tem algum costume de ler livros de teologia, ler um pouquinho, né? Porque não é um livro tão simples, não é um livro de tão fácil leitura, né? É um pouquinho complicado. Eu considero ele talvez um livro de leitura intermediária para acadêmica já. Então talvez se vai ser seu primeiro livro, eu aconselho deixar ele um pouquinho mais pro final da lista, né? Vão ter outros livros aqui que eu indico que são mais fáceis, mas esse livro aqui é para esse tipo de pessoa, para quem se interessa pelo assunto e para quem já tem uma certa facilidade em ler livros de teologia, né? Ele vai nos ensinar a termos uma leitura responsável do livro de Apocalipse, né? Interpretarmos da maneira correta. O segundo livro já é bem mais fácil, bem mais tranquilo. É esse aqui, ó. Verdadeiro Evangelho, de Paul Washer. Já deu para ver como esse livro mexeu comigo, né? Cheio de marcaçõezinhas aqui. É um livro, é um livreto, é um livro simples, fininho, pequeno, né? E eu começo a ler também no início do ano passado, no início de 2025. Ele já é um grande conhecido. Esse livro sempre está ali entre os mais vendidos da Amazon, é baratinho. Então eu já conhecia a capa dele, já conhecia de ouvir falar o Paul Washer e tudo mais. Mas eu coloco ele mesmo no meu carrinho da Amazon em 2024 também, após assistir, né, a famosa pregação chocante de Paul Washer. Não sei se você já assistiu essa pregação. Se você não assistiu, eu recomendo que assista, né? Apesar dele ser americano, essa pregação é tão famosa que ela tem dublada, tem ela legendada. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Depois que você terminar esse vídeo, você assista a pregação chocante. Mexeu muito comigo na época, né? Uma pregação que vira e mexe eu tô revisitando. E após isso eu falei, eu quero conhecer mais desse cara, né? Aí eu fui e comprei esse livro aqui. E aquele tom, né, que ele tem na pregação, a pregação dele é bem é uma pregação bem confrontadora. Esse tom dele tá presente em todo o livro, né? De forma que parece até que você, lendo esse livreto, você tá ouvindo ele falando, né? Ele pregando. É uma linguagem bem simples e bem acessível. Até porque esse livro é baseado numa série de sermões do Paul Washer em Romanos 3. Então, se o primeiro livro é baseado em todo o livro de Apocalipse, esse livreto aqui é baseado no capítulo 3 de Romanos. Por isso que ele parece bastante, né, uma pregação, uma conversa, enfim. É um livro fininho, como eu disse, é um livro que tem uma introdução, 5 capítulos e uma conclusão, um livro bem simples. E ele me ajudou muito, ele me confrontou muito, ele me ensinou muito, principalmente a compreender o verdadeiro evangelho de Cristo, né? E antes de fazer isso, antes desse livro me ajudar a entender, né, o verdadeiro evangelho de Cristo, ele me mostrou e me ajudou a compreender a real condição do ser humano como pecador, né? O Paul Washer tem um capítulo que ele brinca que antes da boa notícia vem a má notícia do evangelho, né? A má notícia é que todos nós estamos perdidos, somos inimigos de Deus. Então, com muita maestria, né, o Paul Washer vai expondo ali o capítulo 3 de Romanos e nos levando a entender sobre o verdadeiro evangelho, sobre a graça, né? Porque para entendermos verdadeiramente a graça que vem pela fé no sacrifício de Cristo, nós precisamos compreender com muita clareza o quão pecador é o homem, né? O quão o homem necessita dessa graça. Então esse livro é muito importante nisso. Esse livro é para quem? Para todo mundo. Esse livro é para quem é novinho na fé, para quem para quem já é antigo, quem já é velho na fé. Esse livro aqui é um livro muito simples, muito fácil de leitura, com uma mensagem muito poderosa.
e eu indico ele para todo mundo, né? Com uma linguagem simples e com poucas palavras, mas com palavras muito profundas, o Paul Washer combate, né, esse falso evangelho que é muito pregado, né, o evangelho que é muito distorcido aí afora, e nos apresenta o verdadeiro evangelho. O terceiro livro é esse aqui, Mosaico Bíblico. Esse livro aqui, do Marcos Botelho, é uma introdução à hermenêutica, né, e ao modo de pensar dos autores bíblicos. Então, se o primeiro livro e o segundo livro são livros que lidam com o texto bíblico ali, por exemplo, o primeiro livro fala de Apocalipse, o segundo fala de Romanos 3, esse livro aqui vai usar vários textos bíblicos, mas o intuito dele não é expor um único texto bíblico, é ser uma introdução hermenêutica, ou seja, é um livro que vai nos ajudar a interpretar o texto bíblico. Esse livro aqui, eu também leio no ano passado, as 3 leituras foram minhas leituras em 2025, e eu me interesso por ele, né, depois de uma pregação, né? Eu sou convidado para pregar lá na igreja, eu fico muito nervoso, fico com muito medo, né? Mas eu preparo ali o sermão, eu vou, prego e aquilo tudo é muito bom depois, né? A sensação de você preparar um sermão, preparar um estudo, expor ele e ver que pessoas foram abençoadas, isso mexeu muito comigo e eu queria fazer isso de novo e melhor. Então eu começo a pesquisar ali livros que eu deveria ler para poder pregar melhor, né? E o Vitor Fontana tem um vídeo que ele diz, se eu não me engano, 3 livros para que todo pregador deveria ler, que quem está começando a pregar deveria ler, enfim, eu vejo esse vídeo. Desses 3 livros, né, 2 são propriamente sobre pregação e um é esse. E ele recomenda que esse seja o primeiro, porque o Vitor Fontana vai dizer que é extremamente necessário que todo pregador tenha uma boa hermenêutica, saiba interpretar o texto bíblico, porque senão ele pode cair na cilada de estar expondo um texto bíblico, né, pegando um versículo fora de contexto e explicando outra coisa que tem muito mais a ver com o que ele pensa do que realmente o que o texto quer dizer. Então, eu compro esse livro, né, eu compro os 3 livros lá, os outros 2 eu não li ainda, e esse livro é uma introdução à hermenêutica. Esse livro é organizado em 4 grandes blocos, né? A primeira parte do livro é esse livro que chamamos de Bíblia, né? Ele fala sobre assuntos introdutórios de hermenêutica, fala sobre a questão da inspiração bíblica, né? Como que acontece essa inspiração, né, do Espírito Santo no texto bíblico. Ele fala também sobre os abismos, né, que existem entre o escritor do texto bíblico e nós que lemos hoje. Porque a hermenêutica só é necessária, né, essa arte de interpretar a Bíblia, só é necessária porque existe um abismo entre os escritores da Bíblia e nós que lemos hoje. Esse abismo é em relação aos anos, né? Temos pelo menos 2.000 anos de distância do último texto bíblico até os dias de hoje. É um abismo também geográfico. O texto bíblico foi escrito no que hoje nós entendemos como Oriente Médio, né? Nós estamos na América do Sul. Além disso, existe também o abismo da língua. O texto bíblico não foi escrito em português. Então esse texto chega pra gente traduzido já. Então essa série de fatores cria um abismo. E é nesse abismo que surge a necessidade da hermenêutica. Surge a necessidade, né, de uma arte que interprete a Bíblia. Então, por isso que é importante a hermenêutica. Na segunda parte do livro, já é a parte que ele consolida ali a tese principal do livro, né, que é mosaico bíblico. Ele vai dizer que a Bíblia é um grande mosaico, né? Mosaico, tem até a capa aqui, representa, né? É geralmente uma obra de arte, né, uma imagem que é formada por vários quadradinhos ou várias pecinhas pequenas, pode ser de vidro, de azulejo, de cerâmica, né? E essas várias pecinhas formam uma única grande imagem. E o autor vai dizer isso, que a Bíblia é um grande mosaico, né, que aponta para a revelação de Jesus Cristo, a revelação de Jesus, do Filho. Então, existem várias histórias, várias narrativas independentes na Bíblia, que foram escritas de formas diferentes.
Vão ter vários tipos de texto, vão ter narrativas, vão ter poesias, enfim, profecias, e tudo isso vai compor uma única grande obra de arte, que é a revelação de Jesus Cristo. Na terceira parte do livro, ele já é uma parte mais prática, uma parte bem interessante do livro, onde ele fala, né, ele apresenta uma metodologia de como a gente lê o texto bíblico. Ele apresenta que nós devemos ler determinada parte que a gente quer interpretar pelo menos 3 vezes, e ele vai apontando várias ferramentas ali. A gente lê o primeiro texto de um jeito, lê o segundo texto, faz determinadas perguntas, né, e lê uma terceira vez o texto. É a metodologia das 3 leituras que ele passa aqui, né? E na quarta parte, para terminar o livro, ele fala sobre a inspiração, aliás, a iluminação. Porque nós podemos ter todas as ferramentas de hermenêutica, nós podemos ser ótimos hermeneutas, mas se nós não tivermos a iluminação do Espírito Santo, enquanto nós lemos o texto bíblico, nós não conseguiremos interpretar o que ele realmente quer dizer. A Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo, né? Logo, nós temos que ser iluminados pelo Espírito Santo enquanto nós lemos a Bíblia, para entendermos ela claramente, né? Não adianta termos todas as ferramentas e métodos se nós não tivermos o Espírito Santo, né, nos iluminando. Nós não conseguiremos entender a Bíblia, muito menos colocaremos em prática o que ela nos ensina, se nós não tivermos o Espírito Santo. E o livro se encerra assim. Esse livro, ele sistematizou tudo aquilo que eu já tinha percebido nos outros 2 livros. Eu percebi que o que me marcou tanto nesses 2 livros aqui foi a forma como esses autores lidaram com o texto bíblico. A forma como eles interpretaram o texto bíblico me chamou a atenção. E eles só fizeram isso porque, como bons teólogos, eles têm uma boa hermenêutica, que é o que é apresentado nesse livro. Eu descobri que existe uma ferramenta que nós temos para interpretarmos o texto bíblico. Então esse livro aqui, Mosaico Bíblico, sistematizou aquilo que eu já tinha observado naqueles outros 2 livros. E ele também me picou, né? Podemos dizer assim, com o vírus da hermenêutica, né? Eu me interessei de verdade por hermenêutica e eu já estou lendo outros livros de hermenêutica. Um deles é esse aqui, Entendes o que lês, que é um clássico da hermenêutica. A gente com certeza vai ter material sobre esse livro aqui no canal, aqui nos próximos vídeos, com certeza. E é isso, e a hermenêutica está em alta por aqui, né? Porque é extremamente necessário que nós saibamos interpretar o texto bíblico corretamente. Tem muita gente lendo a Bíblia e empurrando goela abaixo do texto bíblico ali, batendo, brigando contra o texto bíblico, impondo suas ideias, impondo sua visão de mundo, o que o texto bíblico nunca quis dizer. Isso é muito sério. Esse livro é ótimo para quem quer entender a Bíblia, quer entender essa grande história da Bíblia e quais ferramentas nós temos para fazer isso. É um material introdutório para hermenêutica. Então, sai daí! O gato. Ele queria fazer besteira na cama ali. Ai. Esse material é ótimo para quem quer entender essa grande história da Bíblia, né? É bom para quem está começando a pregar, para quem dá aula de EBD, para quem dá aula em pequenos grupos. É interessante. E para fechar esse vídeo, né? É óbvio que esses 3 livros eles não substituem a Bíblia. Jamais vão substituir. Mas eles nos ajudam a ler a Bíblia, pelo menos me ajudaram a ler a Bíblia com mais responsabilidade, com mais temor, com maturidade, né? Esses 3 livros em conjunto, eles me mostraram como eu, né, primeiramente, e como a igreja precisa se dedicar a entender as Escrituras de uma maneira correta e fiel. Eu precisava fazer isso e eu percebo também que não só eu, talvez você também esteja percebendo isso. Nós precisamos dedicar um tempinho, consumir material que nos ajude a interpretar a Bíblia de maneira correta. Por quê? Se nós amamos a Deus, nós entendemos que a Bíblia é a palavra de Deus. E se nós entendemos que a Bíblia é a palavra de Deus, nós precisamos nos dedicar a entendê-la, a entender o que Deus realmente quer falar com a gente, né? E para finalizar o vídeo, se você gosta desse tipo... Aliás, se você gostou desse vídeo, você curte o vídeo, se inscreve no canal, vai ter muito material por aqui, muita coisa boa para vir aí. Tô
Tô com bastante expectativa, tem muita coisa boa para fazer aqui. E se você gosta desse tipo de conversa, gosta de indicação de livros, gosta de tirar dúvidas sobre a Bíblia, gosta de falar sobre o que você entendeu da Bíblia, eu criei um grupo no WhatsApp, eu vou deixar o link na descrição aqui. É um grupo aberto no WhatsApp, onde todo mundo que entrar vai poder ali tirar dúvidas de outras pessoas, ajudar outras pessoas, retirar suas próprias dúvidas também. Vai ser um ambiente, uma comunidade de crescimento, de muita conversa teológica. Se você gosta desse tipo de ambiente, desse tipo de assunto, te convido a entrar no link do WhatsApp que está aqui na descrição. Valeu, tamo junto, até a próxima.